Fala pessoal, beleza? Já vamos estar ao vivo aí, sexta-feira de carnaval. Em outros momentos muita gente estaria se arrumando para ir pra onda, né? Mas estamos aqui. Bom, não sei se vai ter muita gente hoje, nos outros dias até que apareceram bastante pessoas aqui, amigos, familiares, clientes. E é normal ao longo de um desafio para quem está desenvolvendo seu trabalho, para quem está construindo um negócio digital, para quem está, enfim, seguindo aí, é, construindo, usando a internet a seu favor. Em algum momento as pessoas vão debandar ou fazer outras coisas e é normal, faz parte desse mundo que a gente está. Principalmente quando a gente tem poucas pessoas. Então, para vocês terem noção, quem está assistindo a gravação, nesse desafio, 27 pessoas se cadastraram para participar. É normal que algumas pessoas assistam a gravação, que nem todo mundo esteja ao vivo, enfim. Vamos lá. Hoje eu não vou enrolar muito, vou ser mais direto ao ponto, porque o conteúdo ele é um pouco mais detalhado. Hoje a gente vai falar de design, né? E aqui a gente tem que ter ideia e noção de que ninguém aqui, né? Ou pelo menos eu acredito que as pessoas que estão acompanhando o desafio não são designers, tá? E às vezes, mesmo que não sejam, tem muito mais noção que alguns designers ou que aqueles que se dizem design, tá? Designers, né? Eu vou passar hoje três técnicas, três regrinhas do design que me ajudam a construir layouts, a construir identidade visual para alguns clientes, a fazer artes, a fazer posts. Por quê? Essas três regras elas são muito básicas e muitas delas as pessoas não sabem que existe, não sabem que o design ele tem essas regras, tá? E você não precisa estudar anos de faculdade para saber. Basta você ter uma noção que isso vai ajudar no seu negócio, vai ajudar a prestar serviço, vai ajudar a construir a sua marca, vai ajudar a criar um post para uma igreja que seja, enfim, vai ajudar em tudo isso. Então vamos lá. É, a primeira delas, a primeira coisa que eu tenho para falar, tem um livro e é muito importante para que vocês guardem esse nome, é que o nome do livro é Design para quem não é designer ou Design para não designers. Depois eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Esse livro é muito bom, eu ainda não terminei ele. Se eu tiver ele disponível aqui e não tiver nada de regra de direito autoral ou enfim, algo desse sentido, eu vou compartilhar com vocês lá para quem quiser baixar. Ele é muito bom para qualquer pessoa, até para quem, enfim, quer usar, fazer alguma coisa para a faculdade, um trabalho, uma apresentação para algum cliente, até para as pessoas que querem trabalhar com internet. Então eles vão ajudar e balizar muito o trabalho da gente. Eu li pouco dele, o pouco que eu li já me ajuda muito até hoje, fez diferença na minha visão, fez diferença em tudo isso e é, com certeza vai ajudar vocês. Então, quem estiver acompanhando, quem quiser realmente saber o nome do livro, se eu me esquecer, que eu acredito que seja difícil que eu esqueça, me manda uma mensagem aqui no direct, manda uma mensagem por aqui que vai fazer com que eu lembre, né? Caso eu esqueça o nome do livro, de passar para vocês. Quem quiser saber o nome do livro, eu vou mandar mais uma vez. Se for autorizado, se não tiver nenhum problema com o nome de autor e tal, eu vou liberar para download, até para eu não ter problemas. Como a gente está numa rede social aberta, para eu não ter problemas com questão de direito autoral. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou usar um material de apoio e eu quero compartilhar com vocês algumas imagens que eu faço. Então aqui, eu vou falar hoje das três técnicas de design para quem não é porque eu uso aqui na empresa, que eu compartilho com a minha equipe, né? Hoje nós já somos duas pessoas na equipe, que eu compartilho nos locais que eu presto serviço, para aqueles clientes que eu faço consultoria, então que me ajudam muito. Quando você usa essas três técnicas alinhada com conhecimento de uma boa identidade visual ou com boas práticas, né? Eu colocaria nem três técnicas, são boas práticas do design para quem não é design. Então vamos lá. A primeira delas é o alinhamento. O alinhamento das informações em uma imagem que você cria, ou em um texto, ou até mesmo num vídeo que você vai apresentar, que você vai dar uma aula, é super importante. Quando você alinha as coisas, quando você coloca todos os títulos de um lado, todos os textos de um lado, todas as imagens de outro, ou quando você tem uma imagem de fundo e aquela imagem tem um texto sobreposto,
né? Então, se você alinhar tudo à esquerda ou tudo à direita ou tudo centralizado, isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade de ler. Porque quando a gente tem muita informação embaralhada, as pessoas sentem que aquilo ali dá preguiça, né? Dá cansaço, gera um cansaço visual. Então, quando a gente alinha as informações, seja de um lado ou de outro, ou no centro, ou acima ou abaixo, enfim, é importante que gera essa vontade das pessoas lerem, né? Quanto a logo, normalmente muitas empresas, muitas pessoas trabalham com logo. Vocês podem ver que minha logo é só o meu nome ali, por hora, né? Não sei se eu venho criar outra, enfim, agora para mim não faz diferença ter uma logo ou não, mas a logo ela pode ficar em algum dos quatro cantos dessa imagem. Sempre um pouco mais sutil, sempre com uma transparência um pouco mais suave, para que você não deixe ali um pouco mais de informação que não seja necessário, tá? Outra técnica que é muito importante é a hierarquia. Então, quando você tem hierarquia das informações, aquilo mostra para as pessoas em que direção elas devem seguir na leitura, né? Normalmente a gente lê da esquerda para a direita, independente de onde essa informação esteja. Então, você deve ter um título, uma headline ou uma frase que chama mais atenção e um subtítulo, né? Ou uma headline 2 para quem é copywriter, que vai ser o título e uma informação de apoio, né? Não sei se vocês já viram, eu vou mostrar aqui para exemplificar depois dos meus posts. Eu normalmente coloco um título, uma frase mais chamativa e uma informação de apoio para direcionar essa leitura, tá bom? Então, a hierarquia parece uma coisa simples, parece besteira, mas isso faz com que a gente identifique de primeiro momento. Então, para quem está lendo aqui, primeiro a gente bate o olho no Lorem Y maior e depois no Lorem Y mais sutil, menor, né? Então, quando vocês forem criar suas imagens, quando vocês forem criar seus posts, suas legendas, enfim, tente colocar sempre aquilo que deve chamar a atenção do público um pouco maior e o subtítulo um pouco menor, beleza? Isso serve tanto para posts quanto para a criação de textos, né? Às vezes a gente tem um texto que a gente remodula ali a frase, o título ou o subtítulo e as informações ao longo do texto, até mesmo para apresentação para clientes. Às vezes a gente vão ter clientes que a gente vai ter necessidade de montar uma apresentação em PowerPoint ou um videozinho. Então, tudo isso vai fazer com que você direcione a sua apresentação, facilitar o entendimento do cliente, vai ficar mais organizado, vai parecer mais organizado e o principal, você chama e leva a atenção dele para aquilo que é importante, beleza? A outra técnica são os respiros, né? O que são os respiros? São os locais de uma imagem que não são ocupados por palavras, ou enfim, tudo que envolve palavra, número, algo, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, aqui eu botei esses exemplos, são respiros nessa imagem, ali do lado da minha logo, aqui entre a minha logo e o texto central, entre o título e o texto de exemplo, né? Então, esses respiros eles trazem mais organização, trazem mais facilidade na leitura e não passam aquela sensação de panfleto de esquina. Não sei se vocês já viram aqueles panfletos que muitas vezes a gente pega ou do cara da NET, ou do cara da Oi, ou da, sei lá, da loja de frios. Aquele panfleto é tão entulhado de informação que a gente só amassa e joga fora. Ali não passa nenhuma sensação de vontade de ler ou de algum benefício que você venha a ter com aquela informação. Então, é importante a gente ter esses respiros, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma imagem. Vou pegar a imagem que eu fiz essa semana para exemplificar. Deixa eu ver aqui alguma. Essa daqui, acho que essa imagem ficou bem legal, ela chamou tanta atenção que o Instagram inclusive me indicou para que eu promovesse ela. Então é uma imagem que ela tem um texto principal, ela tem uma hierarquia nos textos, ela tem a minha logo ali, ela tem uma imagem que chama a atenção. Então a gente precisa ver que não adianta a gente colocar uma imagem de um olho se esse olho não tem nada a ver com o contexto do post. É importante sempre que a gente coloque um contexto do post. Ela tem uma área um pouco mais escura. Pô, Paulo, como é que tu criou isso? Lá no começo do desafio eu falei que a gente ia ter algumas aulas extras que eu ia disponibilizar lá no grupo. Então, hoje a gente vai ter uma aula extra como criar um post exatamente assim. Se vocês verem os meus últimos posts, ó, eles têm mais ou menos a mesma ideia, o mesmo princípio. E eles seguem todas essas técnicas. A gente tem o respiro, a gente tem alinhamento, a gente tem hierarquia. Quando a gente junta tudo isso com uma boa informação, com a mensagem que você quer passar,
a gente vê que fica mais bonito, fica mais apresentável. Olha esse também. Então você alinha a imagem com a técnica de design, essas três técnicas que eu passei, com bom senso, com a sua identidade visual, para não passar algo tão chamativo. Às vezes, quando a gente coloca muita informação, a pessoa não chega nem a ler, fica feio, fica cansativo de ver a imagem, fica cansativo de ver o texto. E esse princípio você deve levar para as legendas do seu perfil, seja na hora de responder no direct, seja na hora de responder na caixinha de pergunta do Stories, seja na hora de criar um post de feed, né? Lembrando que o Instagram ele é muito visual, então quanto mais você aperfeiçoar as suas montagens, né? Se você não gosta muito de foto, eu não posto muita foto, então eu posto mais montagens. É, as pessoas vão se sentir bem-vindas, bem-quistas ali no seu perfil. Por exemplo, uma coisa que eu acho pecado no meu perfil é a questão dos destaques. Eu acho que eu posso melhorar muito eles, entendeu? Então, pelo menos as capinhas. Então, a próxima missão é essa, melhorar os destaques. Beleza? Então, quanto design é isso que eu tenho para falar. Repetindo aí, a gente tem três regras que eu uso, tá? Não existem só essas, não existe só isso. De design, com certeza é um mundo para quem quer entrar nesse mundo, para quem quer ser design, é um puta mercado para quem quer prestar esse serviço, seja para criadores de conteúdos, seja para pequenas e médias empresas, até mesmo para empresas grandes. Quando você é um designer que sabe um pouco de copy, que sabe um pouco de criação de headline, de como atrair o cliente, de como vender através da imagem, você vai vender seu serviço muito mais caro, vai prestar um serviço muito melhor e além disso vai ficar reconhecido. Então é um puta mercado para quem quer começar nesse mundo. Ah, Paulo, eu preciso ser um designer formado para começar? Não. Quando eu comecei, eu vendia imagens criadas no Canva, como eu crio hoje, e eu vendia uma média de, acho que era a cada quatro imagens, cada imagem por R$ 25, dessas de feed. Então, assim, se você fechar todo dia uma, você tem R$ 500 numa semana trabalhando de casa. E muitas vezes ali em meia hora, 2 horas, coisa que muita gente não consegue, né? Às vezes trabalhando o mês todo na rua, se a gente botar aí o salário mínimo a 1.045, você vai estar próximo ali do que muito mais, muito, na realidade ganhando muito mais do que um trabalhador assalariado ganha. Então é um puta mercado, você só precisa saber entrar, você precisa saber em que momento atingir, como trabalhar, como oferecer esse serviço, como agregar valor a esse serviço, porque as pessoas podem não valorizar tanto. Pelo fato de serem imagens para Instagram, a gente ainda tem uma barreira muito grande nisso. Mas eu posso dizer, tem pessoas que, e modéstia à parte, eu faço muito o básico tão bem feito que às vezes eu já vi cliente apresentar trabalhos de agência, né, para feed, claro. Não estou falando aqui de criar uma identidade visual, nada disso, mas criar uma imagem para feed que eu consegui fechar cliente concorrendo com a agência. Tanto porque o preço, né, é muito mais barato, um profissional autônomo ele vai oferecer um valor muito mais acessível, mas também competindo com a questão visual. Porque a imagem ficou organizada, ficou bonita, ficou limpa, ficou clean. Então, isso tudo vai ajudar vocês. E para quem estiver interessado, me pede o link do WhatsApp do grupo, que eu vou gravar a aula agora, depois que terminar essa live, eu vou gravar a aula e vou mandar lá no grupo para vocês, beleza? Então aqui a gente tem as três técnicas de design, né? O alinhamento, você pode alinhar as informações para elas ficarem bonitas e organizadas. A hierarquia, sempre tem um título, uma chamada, uma headline que a gente chama, e um texto de apoio. Essa hierarquia vai fazer com que a tua imagem fique ainda mais organizada. E respiro, não entulhar a imagem de informação, tá? Então, quando você bota muita informação, fica tão carregado que a pessoa cansa de ler, fica feio visualmente, fica parecendo aquele panfleto de beira de esquina. Então, tudo isso a gente pode alinhar. Só mostrando aqui um exemplo, a gente tem aqui, ó, headline, um texto de apoio e as áreas de respiro. A imagem do menino está mais clara, aqui eu tenho um lado mais escuro e vou ensinar vocês na aula, mais uma vez falando, como criar exatamente uma imagem desse jeito. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Foi uma aula até mais rápida, eu acredito, que as outras. Essa aula ela é muito mais prática e ela tem um bônus. Para quem está assistindo a gravação, corre lá no grupo que essa aula, tanto essa aula aqui que eu falei das técnicas e exemplifiquei, quanto a aula que eu vou ensinar o passo a passo para vocês criarem,
vai estar lá no canal do Telegram. Desculpa, no grupo do WhatsApp. Então, eu vou criar essa aula pelo computador, mas é perfeitamente aplicável no aplicativo do Canva e gratuito, tá, gente? Então, não tem barreira. Você pode começar com uma ferramenta gratuita, oferecendo para pequenos lanches, para hamburguerias, para pequenos criadores de conteúdo, que se o preço for acessível, eu tenho certeza que muita gente paga, assim como já fui pago para fazer isso. Eu lembro que uma vez um rapaz estava vendendo um curso, tipo assim, de exercício em casa e ele não sabia como criar essas imagens. E eu falei, cara, eu posso fazer para ti essas imagens. E aí eu fechei com ele 2 pacotes de R$ 100, em cada pacote eu mandei 4 imagens, né? Ou seja, cada imagem saiu aí a R$ 25. E eu dei de bônus a adaptação para o Story, ou seja, você pega a mesma imagem, só muda o formato, só muda o tamanho. Então eu fechei numa venda ali R$ 200 que me tomaram menos de 1 hora. Quer dizer, se a gente parar para pensar, para calcular, um profissional assalariado, tradicional, ele ganha muito menos que isso. Até eu mesmo formado como administrador, se eu estivesse trabalhando na profissão hoje, talvez ganhasse menos do que isso, né? Dependendo da competência e do tempo de mercado. Mas é pra gente ver, o que a minha intenção aqui é como eu falei naquela postagem que eu dei de exemplo. É impossível a gente desver. Há um mundo de possibilidades, esse mercado está cada vez crescendo, não tem nada de saturado. E eu tenho certeza que muita gente vai conseguir sair do lugar aí. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até amanhã.